Oi, oi, oi! Eu sou a Mari Belo e eu tô aqui para transformar junto com vocês o seu negócio através das pessoas. E para isso, a gente está fazendo um programa completo com 5 módulos para a gente falar um pouco sobre a jornada do colaborador. E a gente já tá no nosso primeiro step aí dessa jornada do colaborador, que é a atração e seleção. E que a gente viu no módulo 2, né, que é essa porta de entrada do colaborador para a empresa, que a gente precisa ter um match perfeito. E o que é esse match perfeito? É o colaborador que tenha as competências técnicas, as competências comportamentais e que tenha fit cultural com a nossa cultura da organização. E para isso, a gente só consegue fazê-lo se a gente tiver uma boa entrevista por competências. E é justamente isso que a gente vai falar nesse módulo, porque é uma parte extremamente importante. Então, gente, o que é essa entrevista por competência? Ela é uma técnica focada para identificar características pessoais e comportamentos passados que levaram a pessoa a ter sucesso profissional. E o que eu digo? Que comportamentos passados predizem comportamentos futuros. Então, se eu analiso o ontem, se eu analiso o como foi ontem, o como você reagiu ontem, o que você trouxe de inovação para a empresa, o que você fez diante de determinado problema, eu consigo predizer o que ele vai fazer quando ele entrar na minha organização. E aí, gente, é 100% certeza? Não, nunca é. Quando a gente fala de pessoas, não existe verdade absoluta. Mas aí eu te pergunto, é mais fácil essa pessoa que já teve determinada postura ter essa postura novamente comigo? Ou é mais fácil eu ter uma pessoa que nunca teve esse tipo de postura e eu exigir que ela tenha comigo? O que vocês acham que é mais fácil, né, acontecer? Então é por isso que comportamentos passados predizem comportamentos futuros e a gente precisa arriscar que isso vai de fato acontecer, tá? Mas vamos lá, vamos antes da gente entrar propriamente dito em que tipo de pergunta que eu tenho que fazer, o que eu preciso avaliar, vamos entender esse processo de entrevista, porque eu gosto de dividi-lo em 5 etapas. Vocês viram que eu adoro o número 5. São 5 módulos, são 5 etapas da entrevista, né? Então, deixa eu passar para vocês esse processo de entrevista que tem nossas 5 etapas. A primeira delas se chama preparação. O que significa isso? Gente, eu preciso estudar o candidato. Tem uma prévia, antes desse candidato estar ali comigo propriamente dito, eu preciso entender qual é o perfil da vaga, eu preciso entender qual é o perfil do candidato. Então eu preciso estudar o currículo desse candidato, até para quando ele chegar, eu já ter mais ou menos uma prévia de que tipo de pergunta eu preciso fazer para ele. Né? A gente fala muito de entrevista aberta, de entrevista semi-aberta, de entrevista estruturada. Gente, eu preciso ter um norte, eu preciso ter um caminho de para onde é que eu tenho que seguir. Né? Então, por isso que é tão importante essa preparação. Eu preciso entender quais são as informações que eu preciso captar desse candidato para que eu seja mais assertivo com ele. Então, isso é o que diz a preparação, tá? É eu fazer realmente esse estudo do candidato, do currículo e um estudo da vaga, tá? Segunda etapa, eu digo que é a introdução. Então, chegou o colaborador. Eu sempre falo, gente, que uma entrevista começa a partir do momento em que eu ligo para o candidato para agendar. Eu já começo ali a avaliação, tá? Porque depende da forma como ele atende o telefone, pode dizer muita coisa. Depende da forma como ele chega na empresa, também diz muito. Uma outra coisa que eu fazia, tá? Na antiga empresa que eu trabalhei, eu já tinha uma proximidade com as recepcionistas, né? E eu dizia, quando o candidato chegar, você me fala como foi a postura dele em falar com você.
O que eu fiz uma vez, que aconteceu, uma candidata chegou e ela foi extremamente agressiva e grosseira, era para uma vaga de RH, ela foi extremamente grosseira com a recepcionista. Eu sei que teve algo, né, que ela falou, a recepcionista pediu o nome dela, falou que ia ligar no meu ramal antes de entrar. E ela falou, não, porque você não pode me deixar aqui esperando. Eu vou ligar agora pra Mariana, pra ela ligar aí pra você e mandar liberar logo o meu acesso. E aí a recepcionista comentou comigo, né? Então, quando essa candidata entrou na sala, ao final da entrevista, eu já posicionei para ela que a entrevista começa desde quando eu faço a primeira ligação e o primeiro contato. Então, tudo o que ela tem de postura até chegar ali na sala comigo é observado. Então, eu acredito que ela entendeu sim o recado. E a colaboradora não foi contratada, porque eu acho que essa postura, né, de tratar mal as pessoas, não é uma postura que eu queria para trabalhar no meu time de RH junto à organização, que é para lidar com as pessoas, para se relacionar com as pessoas. Então, para aquele momento, para mim, não servia, tá? Então, só para vocês entenderem, isso faz parte também, né, da introdução. A gente precisa entender que o candidato está sendo avaliado o tempo todo e a gente precisa, sim, levar isso em consideração, tá? Então, é uma dica que eu deixei aqui para vocês. Conversem com as recepcionistas, com os seguranças da empresa, peça para eles te darem algumas deixas, porque eles vão trazer essa percepção também, tá? Então, gente, a primeira coisa, quebra o gelo. Chegou, eu tinha um quebra-gelo clássico, né? Primeiro eu perguntava, foi fácil o seu acesso, né, para chegar aqui? Então, com essa pergunta, eu já tinha uma noção se ele demorou muito tempo, se ele não demorou. Se para ele é tranquilo ir para o escritório, se não é. Tinha uns que falavam assim, nossa, foi difícil, eu gastei 2 horas para chegar. Então, aí a gente já consegue tirar algumas conclusões. Então, não é porque eu estou fazendo quebra-gelo que eu não vou ser assertiva também na minha pergunta de quebra-gelo, tá? Uma outra coisa que eu gostava muito de brincar, eu falava de mim, igual eu sou goiana e resido em São Paulo, então eu tenho esse sotaque mais goiano de ser, né, mais tranquilo, mais interiorano. Então eu sempre gosto de trazer esse contexto mostrando um pouco dessa minha vulnerabilidade, porque eu gero conexão, é imediata, e eu faço isso na introdução. Então eu falo assim, olha, não repara muito, mas eu tenho esse sotaque meio manso, né, meio goiano, meio interiorano, não repara não, tá? Então, naquilo eu já crio conexão e a pessoa se sente um pouco mais à vontade. Então, a ideia da introdução é deixar a pessoa mais à vontade para falar com você, para que ela seja mais honesta com você, mais transparente, que ela se sinta mais confortável de falar. Imagina você chega numa entrevista e a pessoa só fala assim, ó, oi. Ah, então, eu vi aqui que você trabalhou em tal lugar, me fala um pouco de você. O que vocês acham? Como é que ela vai reagir? Gente, ela vai falar o mínimo possível. Então, tenha também algumas conversas informais durante a entrevista para você captar mais informações dessa pessoa, tá? A nossa terceira etapa aí do processo da entrevista por competências é bora vender a vaga. Quem disse que RH não tem que ser vendedor? Não, eu tenho que vender sim a empresa, eu tenho que vender sim a vaga, para que esse candidato escolha trabalhar comigo e não com uma outra empresa. Mas que fique claro, essa venda tem que ser honesta, essa venda tem que ser transparente e essa venda tem que ser verdadeira. Eu não posso mentir falando sobre a vaga para o meu candidato, ok? Nossa quarta etapa é, de fato, a entrevista por competências. Então, eu preciso entender a história de vida desse candidato, eu preciso entender as questões acadêmicas, né? Qual é a formação, onde ele trabalhou. Então, eu preciso também ter essa visão, tá, do colaborador. Então, isso eu pergunto. Mari, para mim é importante entender quanto tempo ele ficou em cada empresa, porque eu acho que isso diz muito. Tá, isso é um tabu?
Sim e não. Eu acho que diz muito, mas diz quando você entende o porquê essa pessoa saiu de cada uma das empresas. Então vamos investigar. Peraí, mas daqui você saiu por quê? Ah, vamos investigar, gente. Eu falo que o trabalho do recrutador, o trabalho de quem faz uma entrevista por competências é de investigação. Eu preciso entender exatamente quem é essa pessoa e o que ela pode trazer para mim de benefícios. E também, gente, não é ficar fazendo pergunta aleatória. Não, não, não. É trazer perguntas que me tragam um porquê eu estou perguntando aquilo. Eu preciso entender isso, né? Então, eu preciso ser mais eficaz e ser mais estratégico nas minhas questões e na minha entrevista, para saber exatamente o que eu preciso, tá? Então, o que é esse processo de entrevista? A gente precisa, para a gente investigar competências, a gente precisa ver 3 pontos fundamentais. O primeiro, pedir para esse candidato trazer uma situação. Depois a gente precisa entender como esse candidato agiu diante dessa situação. E a terceira e última é qual foi o resultado atingido com essa situação. E aí, mais uma vez, comportamento passado prediz comportamento futuro. Então, traga uma situação. Vamos fazer uma enquete aqui, uma coisa assim, bem rapidinha. Vocês podem até escrever aqui no chat, você pode escrever aqui nos comentários. Mas se eu viro para a pessoa e falo assim, você já teve algum conflito com alguém da sua equipe? Vocês acham que ele vai me responder sim ou não? Provavelmente ele vai me responder não, tá? Agora, se eu viro para ele, né? E aí, gente, uma dica aqui, hein? Em entrevista, não se faz perguntas com resposta sim ou não. A gente precisa fazer perguntas abertas, ou seja, onde a resposta seja muito mais do que sim ou não, onde ele tenha que trazer alguma explicação, tá? Esse é o ideal quando a gente está falando de fazer uma entrevista por competências. Então, pensando nessa situação, já tive algum conflito com alguém do meu time, com alguém da minha equipe. Como é que eu vou falar para ela? Fulano, putz, a gente nunca gosta de todo mundo do time, né? Mas me conta aí, me traz uma situação em que você teve algum problema com algum colega, algum desentendimento, alguma coisa. Conta pra mim, como é que foi? Então aqui eu tô falando para ele trazer uma situação e me contar como foi. E se ele me conta, ai Mari, então, teve uma vez que eu estruturei todo um relatório, uma apresentação, e aí um colega pegou essa apresentação e enviou para o chefe dizendo que era dele. Então tá. Então ele trouxe essa situação. E aí eu pergunto, tá, e aí, o que você fez diante disso? Ele pode virar para mim e falar assim, eu fui conversar com o meu chefe. Ou ele pode virar para mim e falar assim, eu fui conversar com o meu colega que fez isso. Então, nessa situação, a gente já consegue trazer algumas percepções. Então, você conversou com seu colega sobre isso, e como é que foi? Aí ele pode virar para mim e falar assim, ele me pediu desculpas, ele entendeu e disse, e me chamou para ir junto com o chefe pra gente conversar e falar que a apresentação tinha sido ele que tinha feito. Por exemplo, né? Então, o que dá pra gente entender? Qual a interpretação que a gente tem? Que, cara, mesmo que o colega tenha sido sacana com ele não foi sacana com o colega e ele quis, na verdade, mostrar que ele trabalha bem em equipe. Então, a chance dessa pessoa trabalhar bem em equipe é gigantesca pela postura que ele teve de, mesmo se sentindo injustiçado, ele foi conversar com o colega para tentar resolver, né? Então ele não passou, mesmo assim ele não passou pelo colega. Então a chance dele trabalhar bem em equipe é gigantesca. Percebem como que a gente precisa fazer esses questionamentos? Se eu peço para ele me trazer uma situação, me trazer o como ele agiu e me trazer qual foi o resultado obtido,
Aí eu consigo analisar o comportamento dele, tá? Mari, mas ele não conseguiu um bom resultado. Tá bom. E o que você aprendeu com essa situação? Porque a gente sempre tem o que aprender. Então eu posso sim perguntar isso, tá? Cuidado, gente, com perguntas que não predizem comportamento, tá? Por exemplo, e o que você faria se um cliente chegasse e reclamasse no seu restaurante, por exemplo, você é candidata a gerente. O que você faria se um cliente chegasse e reclamasse, fizesse um escarcéu e gritasse e fizesse um barraco na sua loja? Essa seria uma pergunta que a gente precisa tomar muito cuidado, porque a chance da pessoa responder a verdade, responder de fato o que aconteceu, é muito pequena. Ela vai te trazer, sabe o quê? O que você quer ouvir. E aí, gente, é onde a gente cai nas pegadinhas dos candidatos. Então, nessa situação, como é que eu deveria perguntar para o candidato? Vem cá, me conta uma situação aí na sua loja, que aconteceu na sua loja, que o cliente armou uma gritaria, armou um barraco, fez uma reclamação um pouco mais alta do que o normal. Me conta como é que foi. Ele vai te trazer uma situação, ele vai te contar. Ou ele fala, não lembro. Nossa, não lembra? Mas como assim, né? Gente, tenta investigar, porque ele vai trazer alguma coisa para você, tá? Então essa, gente, é a parte mais importante da entrevista por competências. Pra gente não cair no conto do candidato, né? A gente precisa tomar cuidado com isso. Outros cuidados que a gente tem que ter: personagem vago. Cara, eles enganam a gente. Eles falam assim, nós fizemos aquilo, o time desenvolveu aquilo outro, o nosso resultado, tá bom. Qual foi o seu papel nesse resultado? Qual era a sua função nesse time? Tá? Então, cuidado com esse personagem vago que eles trazem. Outro cuidado, uma situação generalista. Então, porque sempre que eu tenho problema com os meus colaboradores, eu sento e converso com eles. Legal. Me traz então uma situação em que você teve que fazer isso. Vai ser difícil ele trazer, por quê? Porque provavelmente ele tá mentindo para você, tá? Então, cuidado com essas situações generalistas, tá? Uma outra coisa, eventos futuros, eventos desejados. Então, porque isso é importante, né? Acho que eu vou começar a medir, então, esses indicadores. Eu vou trazer esses indicadores depois. Cara, como assim? Por que para você é importante e por que você não tá fazendo? É isso realmente que eu preciso entender, tá? E algumas colocações vagas. Por exemplo, porque eu tive um ótimo desempenho. Tá, um ótimo desempenho por quê? O que você entregou? Quais foram os dados que você trouxe? Então, a gente precisa analisar esse contexto, tá? E vamos, então, para a nossa última etapa da entrevista, que é o encerramento. A gente precisa sempre deixar aberto para perguntas. A gente sempre precisa fazer com que o candidato saia de lá com respostas para as dúvidas dele. A gente não pode deixar o candidato sair com dúvida. Então, gente, pergunte. Esclareça os próximos passos, agradeça pelo tempo desse candidato, pelo tempo dedicado à entrevista. É isso também que a gente precisa fazer, tá? Então, tem até um vídeo, gente, que eu adoro, que depois, se vocês tiverem oportunidade, assistam, que é o Roberto Justus, onde ele fala que ele prefere contratar pessoas pelos comportamentos do que pelos conhecimentos técnicos. Porque essa questão de ética, de princípios, de postura, é difícil a gente alterar. Agora, quando a gente fala de técnica, a gente ensina. Então, pensem nisso, né? Reflitam em cima disso, porque para a gente ter melhores candidatos trabalhando com a gente precisa focar muito mais numa questão comportamental do que numa questão técnica. Pensem nisso
E nos aguardem, a gente vai ter no 4º módulo, a gente vai falar um pouco sobre integração, a gente vai falar um pouco sobre treinamento e desenvolvimento. Então eu espero vocês lá. Até a próxima!